Muito obrigada, Edmilson. E hoje o nosso momento Aromas Bem-Estar traz um bate-papo especial para falar sobre geriatria. A nossa convidada é a Nayara Santiago. Seja muito bem-vinda, doutora. E eu gostaria, para a gente começar, que a doutora contasse um pouco mais sobre a sua trajetória e explicasse para a gente do que se trata, de fato, a área da geriatria. Primeiramente, obrigada, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Bem, a minha trajetória começou com a minha formação em medicina aqui em Ribeirão Preto, né? Depois eu fui trabalhar num posto de saúde e lá a população era principalmente pacientes idosos, onde eu vi que realmente aquilo era o que eu queria, que me encantou, né? Então fui fazer residência de clínica médica lá em Uberaba e depois eu fiz a geriatria lá no HC de São Paulo. E hoje eu tô aqui em Ribeirão, eu faço atendimentos no consultório, faço também visita domiciliar e a telemedicina, né, que são duas modalidades de atendimento que ganharam uma grande importância, principalmente na pandemia, pela segurança, pela comodidade e conforto do paciente também. Então, a geriatria se trata, de fato, dos pacientes mais idosos. Tem alguma idade específica? Gostaria que a doutora explicasse um pouco para a gente. Não tem idade específica para procurar o geriatra, né? É recomendado já para quem já está procurando um envelhecimento saudável já começar a fazer seu acompanhamento, né? Mas o grande público mesmo são as pessoas a partir dos 60 anos e os grandes idosos. Mas a geriatria trabalha muito tanto na parte de prevenção de doenças como de promoção à saúde. Doutora, segundo dados do IBGE, a expectativa dos brasileiros, não só dos brasileiros, né, mas em geral aumentaram muito. Ao que se deve essa expectativa de vida maior e como é que a gente pode trabalhar para esse envelhecimento saudável? Então, acho que são muitos fatores, né? A começar desde a infância, né, com políticas públicas, com a vacinação. Tivemos também uma grande melhora tanto do tratamento de urgências e emergências e muitos avanços no tratamento de doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes, a insuficiência cardíaca, né? Tivemos também novas terapias para tratamentos oncológicos e tudo isso tem proporcionado, né, junto com também o acesso à informação, a população hoje em dia, né, com esse acesso à informação, ela sabe da importância do autocuidado, de precisar fazer o tratamento da forma correta, a importância de buscar os médicos, de fazer os exames de rastreamento também, e tudo isso vem corroborando com o aumento da expectativa de vida, né? Tem também as questões sanitárias, então temos muitos fatores que estão colaborando com isso. Tudo relacionado à prevenção, por exemplo, né, doutora? Então isso começa muito antes, né, o tratamento da geriatria. Isso. E pensando, então, atividade física é um fator importante desde cedo, doutora? Sim, eu sempre falo para os meus pacientes. A gente sabe que nossa melhor fase está em torno dos 30 anos e que depois disso a gente já começa a passar pelo envelhecimento. E a gente vê principalmente uma perda muscular, né? Então a atividade física é importante fazer desde sempre, que eu faço. A gente precisa estimular desde as crianças, todo mundo está fazendo, porque vai auxiliar na redução dessa perda muscular, né? Ela ajuda muito também na funcionalidade. Então, é o que eu sempre falo para meus pacientes, olha, a gente quer levantar da cadeira, a gente quer cortar uma carne no prato, para tudo isso a gente precisa dos músculos. Então, a gente precisa fazer atividade física, a gente precisa trabalhar o nosso corpo, né? Além disso, a atividade física, ela traz o bem-estar, ajuda a melhorar o humor, ajuda no controle de muitas doenças, como a hipertensão, o diabetes. Então, é extremamente importante para a nossa saúde, para o envelhecimento saudável, fazer atividade física. Quando a doutora fala sobre esse reforço muscular, seria exatamente a musculação? Ter que enfrentar alguma academia? Ou não? Tem algo que a gente pode fazer em casa mesmo? Pode, não necessariamente tem que ser academia, né? Tem muitos exercícios que podem ser orientados a serem feitos em casa. Tem também a caminhada, que auxilia. A gente pode fazer também o Tai Chi Chuan, que é muito bom, o Pilates, a hidroginástica. No geral, não tem exercícios que são contraindicados. Uma coisa que eu sempre oriento meus pacientes é fazer alguma coisa que lhe dê prazer, né? Não adianta também a gente querer forçar a fazer uma atividade física que isso não vai ser legal. Por exemplo, uma musculação para quem odeia academia. Sim, é difícil. Né? Então, às vezes, faz uma fisioterapia, faz uns exercícios em casa, tem várias modalidades e tudo isso a gente está trabalhando o corpo, então isso é importante. A massa muscular, ela não necessariamente
precisa somente da musculação. A gente sabe que é um exercício excelente, é recomendado, mas tem outras formas também de se ganhar e de se trabalhar com a massa muscular. E além desse cuidado com o nosso corpo, pensando também na nossa saúde mental, doutora, é um fator importante, a gente precisa cuidar desde cedo. Quais são as recomendações, então, para esse cuidado com a saúde mental? Olha, além da atividade física, né, é importante a alimentação saudável também, e principalmente na população idosa, que sofreu muito agora com a pandemia, a gente dá uma atenção maior. Muitas vezes, os idosos sofrem muitas perdas ao longo da vida. Então, tem a perda social, às vezes com a aposentadoria, tem a perda de familiares, de amigos queridos, e tudo isso pode colaborar com o isolamento social. A gente vê que eles podem se isolar por se sentirem, às vezes, retraídos pelas suas limitações também, que muitas vezes têm doenças, às vezes tem algumas doenças que são limitantes, né? Isso acaba dificultando com que eles cheguem, com que eles vão a outros lugares, né? E muitas vezes, às vezes, não quer levar pela dificuldade, mas não, gente, isso é importante, a gente está fazendo eles participarem do nosso dia a dia, eles participarem das atividades, a gente precisa estimular isso, né? Que isso tanto vai ajudar eles a viverem com mais qualidade, como ter contato com outras pessoas, isso diminui quadros de humor, inclusive até as demências, né? Então, é importante a gente estar estimulando eles a saírem de casa, a manter o convívio social, por mais que tenha suas limitações. A doutora comentou sobre algumas doenças, né? Inclusive que são mais comuns agora na atualidade, como o Alzheimer, por exemplo. Tem como a gente retardar o aparecimento desse tipo de doença com atividade física, com esse cuidado mental? É importante a gente sempre manter a mente ativa. Por exemplo, aprender coisas novas, como um idioma novo, aprender a tocar um instrumento, isso colabora muito. E tem alguns fatores que também são associados, né, que a gente precisa estar controlando e buscando melhorá-los para poder evitar e postergar um pouco a doença, né? Então, um bom controle da hipertensão, do diabetes, o tratamento da obesidade, não ficar sedentário, então fazer uma atividade física, evitar o isolamento social, então cuidar do paciente que tem depressão, evitar o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, todos esses fatores corroboram aí com o surgimento aí do quadro demencial. E quais são os sinais que o familiar que está ali presente deve prestar um pouco mais de atenção no idoso que está convivendo no lar, um sinal de atenção para procurar ajuda, doutora? Certo, acho sempre muito importante alguns pontos de alerta, né, que nós temos. Então, a perda de peso, o isolamento social, então, uma pessoa que era bem viva, bem ativa, que gostava de sair, de repente está retraindo, está querendo ficar em casa, deixou de fazer as coisas que gostava, também é importante. Quando vem apresentando esquecimento e aquele esquecimento está atrapalhando no dia a dia, se já se perdeu em casa, por exemplo, também é outro fator. Todos esses são sinais de alerta Pequenos que a gente sinais precisa... de alerta que, de repente, precisa procurar pela ajuda de um profissional. Isso. E, doutora, qual é a recomendação principal que a senhora deixa aqui para a gente encerrar a entrevista, para quem está acompanhando o nosso programa, com esse sinal de alerta mesmo, com esse cuidado para o envelhecimento saudável? Eu sempre falo que buscar o geriatra é igual a mulher fazer o acompanhamento com o ginecologista. É uma coisa que a gente precisa fazer de rotina, né? Por quê? Principalmente porque a gente trabalha com a parte de promoção de saúde e de prevenção de doenças, né? Então, para a gente poder conseguir detectar melhor e quanto antes as patologias que ele tem, para a gente ter um bom controle, né? E promover aí um envelhecimento saudável. Gostaria que a doutora deixasse, então, seus telefones de contato, redes sociais, para o pessoal que está acompanhando o programa. Então, meu Instagram é @geriatriaconsciente e os telefones de contato tá deixando aqui na tela. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Foi um prazer recebê-la aqui. Espero recebê-la mais vezes com mais dicas. E você que perdeu algum momento da entrevista, gostaria de rever, compartilhar aí nas suas redes sociais, tem um QR Code disponível aqui na sua tela que vai direto para o nosso canal do YouTube. Agora é com você, Edmilson.